Bem, pastor Esdras, e qual a importância do conhecimento de figuras de linguagem para compreender, para se interpretar textos bíblicos? A figura de linguagem ela é simplesmente fenomenal, porque ela foge ao sentido corrente, ao sentido lexical, aquele sentido que está no dicionário. Por isso mesmo, o sentido literal ele é chamado de sentido verbal, porque está relacionado ao significado da palavra. Palavra verbo, então sentido verbal. O sentido verbal, ele é um sentido direto, ele é um sentido histórico e ele não permite mais do que a interpretação ou o significado que só sua própria raiz traz. Então é um sentido cálido, frio, como está no dicionário. No entanto, a linguagem ela é dinâmica e nesse processo da dinâmica da linguagem entra justamente o conceito da figura de linguagem, que ela tem uma estética dentro da língua que embeleza a fala e o texto, mas que ao mesmo tempo também um sentido translado e também enigmático. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Eu tenho, portanto, o justo, e o que o autor quer falar sobre o justo está escondido na figura florescer como a palmeira e crescer como cedro no Líbano. O objetivo do autor, na verdade, é por meio dessa forma bela de falar a respeito do justo, trabalhar a nossa imaginação, trabalhar o nosso raciocínio. É como se ele estivesse brincando com a mente do leitor a respeito do significado daquilo que ele pretende dizer. Então esse sentido, ele é um sentido muito vivo. O Paul Ricoeur chamava isso daí de sentido equívoco. Não equívoco no sentido que leva ao engano, mas no sentido da polimorfia dos sentidos que pode ter. Quando, por exemplo, Jesus diz assim, dizei a Herodes aquela raposa. O que é que Jesus quer dizer com o sentido de raposa? Então, ela aguça diretamente o pensamento, ela nos leva a considerar dentro do contexto qual o objetivo do autor com aquela figura, e esse sentido ou significado, ele não se esgota pela linguagem direta. Então você tem sempre o que aprender, você sempre tem o que estudar. E ela mexe com a imaginação, é uma forma criativa e viva de se comunicar a palavra de uma forma que a maneira direta, lexical, não é capaz de suportar. Então hoje, basicamente, entendendo que a Bíblia hebraica, ela traz muitos semitismos ou hebraísmo, e boa parte desses hebraísmos estão relacionados ao contexto das figuras de linguagem, que na Bíblia sobejam. Na Bíblia você tem desde as figuras de linguagem mais comuns, como uma metáfora, até as figuras de retóricas mais complexas. Então, à medida que o intérprete ele se apropria dessas figuras de linguagem, ele aumenta a sua capacidade para compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, eu acho que as figuras de linguagem, as figuras de retóricas são a coisa mais especial que tem nas Escrituras. E a gente precisa ter uma familiaridade para entender isso. Imagina o texto de Provérbios que diz assim, aquele que confia no Senhor engordará. Poxa, a pessoa diz assim, então eu que sou magrinho, não confio no Senhor, tenho pouca fé. E quem está fazendo dieta, como é que fica? Exatamente, não confia no Senhor. Então, esse sentido daquele que confia no Senhor engordará, a palavra que está relacionada que é engordar, qual o sentido dela? Então, obviamente, quando você vai verificar pela figura de linguagem, a palavra gordura está relacionada a um aspecto concreto da língua hebraica que tem relação diretamente com a prosperidade, como uma bênção de Isaac sobre Jacó. A tua habitação será nos lugares gordurosos da terra. O próprio salmista diz que a alma dele está alegre como de tutano e gordura, quer dizer, ela está festiva, alegre, uma vez que a gordura representa a prosperidade na cultura hebraica. Então, entender a Sagrada Escritura com esta linguagem metafórica, figurada, similar, ela é extraordinário e é uma necessidade
do intérprete em conhecer essa linguagem.